Boa noite, estamos começando o programa Bate-Papo Legal, aqui com transmissão pelo canal TP Fest. Hoje nós temos a entrevista pelo Viva Mais Saudável. E a entrevista de hoje é com a psicóloga doutora Flávia Leonardo, que vai conversar com a gente sobre como as emoções podem atrapalhar no processo do emagrecimento. Uma boa noite a todos. Vamos enviar o convite para a doutora Flávia. A entrevista hoje é pelo Viva Mais Saudável, com a doutora Flávia Leonardo. Olá, Boa noite. boa noite. Seja bem-vinda, doutora Flávia. Muito obrigada. Hoje a gente vai estar conversando sobre como as emoções podem atrapalhar o processo do emagrecimento. Antes de a gente iniciar a entrevista, eu gostaria que a doutora se apresentasse para as pessoas lhe conhecer. Sim, então, né, como já foi dito, meu nome é Flávia Leonardo, eu sou psicóloga, atuo há 8 anos e ao longo da minha atuação eu fui direcionando o meu trabalho para a área do emagrecimento, dos transtornos alimentares. E aí fui me interessando cada vez mais, né, pelo tema, enfim, então hoje eu atendo em clínica e também no formato online e presencial, também mulheres aí com dificuldade em emagrecimento. Então, eu tenho até alguns processos de mentoria, então auxilio aí as pessoas, né? Nessa parte do emagrecimento e dos transtornos alimentares, e também não só emagrecimento, né? Mas as questões corporais também, transtorno de imagem, às vezes a pessoa tem dificuldade em ganhar peso, também a gente trabalha toda a parte emocional. Então, vamos dar início à entrevista e eu começo a perguntar de que maneira o emocional afeta o emagrecimento. Sim, então, afeta, assim, né, bastante, tanto por conta, assim, das emoções, da ansiedade, toda a emoção, tristeza, ela vai causar um desconforto no nosso organismo, né, e no nosso bem-estar também. E aí o nosso corpo, ele quer ficar estável, né, ele quer manter o conforto. Então, diante desse desconforto que as emoções vêm causando, aí automaticamente a pessoa vai buscar um refúgio, é onde ela pode comer, iniciar ali um comer emocional, porque ali ela já vai ter principalmente alimentos ricos em açúcar, em gordura, porque ele produz um prazer, um alívio imediato. E aí, nesse sentido, a pessoa vai ter dificuldade em emagrecer. Se ela já está no processo de emagrecimento, ela pode ganhar peso. Enfim, outras pessoas, por conta das emoções, perdem totalmente o apetite também, e aí já não come nada, e aí já não consegue ter um peso adequado, afetando sua saúde. Então, o nosso emocional, a nossa mente é a base de tudo, né? E, doutora, o que é a fome emocional? Então, nosso corpo ele precisa de alimento, então nós temos a fome, né? Que significa aí que nosso corpo está precisando de nutrientes, está precisando de energia. Agora, a fome emocional, então quando a gente está com fome, o que vier de alimento vai saciar, vai tirar aquele desconforto que é o da fome. Agora, a fome emocional, ela vem por conta realmente de um desconforto, como eu falei agora há pouco, mas ela é específica. Então a pessoa ela vai ter fome de chocolate, ela vai ter fome de um bolo, ela vai ter fome de coxinha, por exemplo, ou de alimentos são hiperpalatáveis, geralmente. E essa fome, mesmo que ela coma o pastel, o bolo, enfim, não sacia. Ela quer mais, aí depois ela quer comer mais, quer comer mais. Porque a emoção dela que está desregulada não é o apetite, na verdade. E ela quer se livrar do desconforto, mas é o desconforto emocional, mas ela não consegue identificar, então gera fome emocional. Que é diferente da vontade, né? Quando te dá vontade de comer algo, já E então a fome emocional é completamente diferente, porque a pessoa sempre quer mais. Exatamente. Quando a gente tem vontade, a gente vai.
E aí, quando é uma vontade, a gente consegue negociar. Então, eu posso falar, pô, eu quero comer um bolo, eu vou comprar o bolo no final de semana e eu como. A fome emocional, ela é urgente, precisa ser agora. E se não tem o que eu quero, eu vou comer outra coisa. E também não vai saciar. E aí, a pessoa vai comendo até compulsivamente. É diferente da vontade. E, doutora, as emoções, ela atrapalha não só o emagrecimento, mas também a saúde do corpo como um todo. Que aí a gente tem as famosas doenças emocionais. Quando isso acontece, é possível conseguir reverter essa situação com a terapia psicológica? Sim, com certeza, porque aí como né, se instaura no corpo, às vezes as emoções não trabalhadas, aquilo que a pessoa sofre, ela não consegue expressar em palavras. Eu costumo falar que o corpo ele grita, o que a boca não fala, o corpo grita. E às vezes ele vai gritar com sintomas, com adoecimento, uma gastrite, bruxismo, às vezes muita dor de cabeça, tem fibromialgia, psoríase, problemas de pele, geralmente tem fundo emocional. Então, tem um problema físico, eu preciso tratar. Se é uma gastrite, eu preciso passar no médico, tomar as medicações adequadas, mas eu preciso do acompanhamento terapêutico, porque aí a gente vai na raiz do problema, que são as emoções que não foram trabalhadas. Então, quando a gente consegue reverter essas emoções, a pessoa compreender, saber como agir diante de situações e regular as emoções dela, os sintomas somem. Então, a gente consegue reverter. Interessante. É Sim, bastante interessante porque as pessoas acabam procurando os médicos, né, sim. tratando, mas esquece de tratar essa parte do emocional, que é onde está a raiz do problema, né, doutora? Exatamente, porque quando assim, na maioria das vezes até se a nossa mente, as nossas emoções, elas estão ali equilibradas, quando vem até mesmo um adoecimento, a pessoa ela passa, vai a uma gripe, passa rápido, sabe? Porque o vírus vem. Agora, se tem ansiedade, se tem emoções, e aí às vezes a gente é exposto até a algum adoecimento, aquilo piora, porque a pessoa adoecida vai ficar mais ansiosa, vai ficar angustiada. E aí a gente precisa trabalhar sempre as emoções, né? Porque é a base da nossa vida, é como as emoções vai interferir diretamente como a gente se relaciona com as pessoas, como a gente se relaciona com os alimentos, como a gente se relaciona com o mundo, com a vida. Por isso que é importante trabalhar. E, doutora, como conseguir conter a impossibilidade de comer? Sim, então. Aí a base, como eu estou falando, é das emoções, então nós precisamos conhecer mais essas emoções, como é que a gente funciona emocionalmente. E aí, como a fome emocional, ela vem de emoções, de angústias, né? De que a pessoa se sente mal, ela nem identifica que está se sentindo mal, ela só sente uma fome. Então ela precisa identificar os gatilhos emocionais que estão levando ela a essa fome. Né? Então, o que aconteceu durante esse dia que me deu fome, o que eu passei, o que eu vivenciei. Ela precisa identificar também, aprender a identificar estratégias para lidar com as emoções além da comida. Então, por exemplo, a atividade física, outras fontes de prazer também. Então, às vezes, conversas com a família, com os amigos, prática de meditação. Ela consegue conter, porque quando tem a impulsividade alimentar ali, tá direcionado todo o prazer dela para o alimento só. Então, quando a gente reconhece também, olha, eu preciso de outras fontes de prazer, além da comida. Preciso ter esse autoconhecimento, saber também, né, identificar os gatilhos, é saber o que aborrece. Praticar uma outra coisa é alimentação consciente. Isso eu trabalho muito com os meus mentorados, que é a gente geralmente na fome emocional a gente só engole, a gente não sente o sabor do alimento. E a alimentação consciente é saborear, deixar o alimento um pouco na língua. A gente tem ali o paladar para sentir todo o sabor, porque isso vai fazer o nosso cérebro gerar ali aquela sensação de saciedade. E na fome emocional é tudo muito impulsivo. Ela come muito, nem sente o sabor, né? Então não chega na saciedade. E buscar ajuda profissional, né? Se ela não consegue sozinha,
ela precisa aí de um acompanhamento. O acompanhamento justamente vai ensiná-la a reconhecer os gatilhos, a saber ali das estratégias melhor para lidar com as emoções, com a fome emocional. E, doutora, a principal causa da obesidade, a gente tem um grande problema que é a obesidade, a principal causa seria a incapacidade de controlar a alimentação excessiva? Uma das principais. Então, as causas, né, da obesidade, elas é uma causa multifatorial. Então, se eu pegar assim uma pessoa que tem obesidade, né, e às vezes parece simples, algumas pessoas olham e falam assim, é só fechar a boca, é só treinar, mas não é tão simples assim. Vou dar um exemplo básico. Nas minhas redes sociais vem a todo momento propaganda, publicidade de locais para comer, sabe? De restaurantes, de comida e receitas, todo o tempo. Ao mesmo tempo que vem ali, olha, você tem que ter um corpo assim, você tem que ter uma vida fitness. Então, é um pouco contraditório no mundo que a gente vive. Eu tenho uma sociedade que, ao mesmo tempo que ela impõe um corpo que seria um corpo padrão, ao mesmo tempo ela está estimulando o consumismo, né? E principalmente de alimentos ultraprocessados. Então, a obesidade ela é multifatorial, eu preciso entender os fatores genéticos, eu preciso entender os fatores biológicos dessa pessoa, mas também preciso entender o ambiente que ela está inserida, como é a rotina dela, não é só no sentido de comer, né? Mas aonde ela sente prazer, né? Os fatores emocionais, principalmente na vida da pessoa também. Então, não é a alimentação, porque vai ter algumas pessoas, eu já atendi assim, que elas não comem tanto assim, e nem bebem também, mas elas têm ali, não conseguem sair da obesidade. Então, tem todo um ambiente em volta, toda uma construção que precisa ser analisada. Por isso que não é tão simples também falar, olha, dá um remédio, ou tem o reganho de peso numa cirurgia bariátrica, porque você cortou ali, né? Ela não vai se alimentar tanto quanto antes, talvez, mas tem o reganho de peso, por quê? Porque não foi trabalhado ou emoção, ou ambiente que ela está inserida, né? Então é multifatorial, não é só alimentação, não. Pessoal que está acompanhando a nossa live, quiser mandar pergunta, pode mandar pergunta que daqui a pouquinho a gente faz para a doutora, ok? E, doutora, eu vou passar para a próxima pergunta. Os sentimentos podem desencadear a obesidade, então? Sim, com certeza, né? Tem as emoções, quando elas não são trabalhadas, né? Aí vem a fome emocional, vem a impulsividade, a pessoa, ao invés de trabalhar, olhar para essas emoções, ela vai descontar na comida. Mas aí a gente tem o medo de passar por algumas situações ou de algumas situações que a pessoa já viveu, também paralisa e gera mais fome emocional. Então, nós temos, por exemplo, sensação de abandono, sensação de humilhação, traição, rejeição ou manipulação. Isso são sentimentos, ou medo, né? A evitação desses sentimentos leva muitas vezes a pessoa à obesidade. Né, por conta ali dos alimentos e até mesmo é uma forma do corpo responder. Às vezes a gordura vai exercer uma função no corpo. A gordura, às vezes, ela exerce uma função de proteção. Por exemplo, há alguns casos, não é em geral, mas existem muitos casos, por exemplo, de mulheres que são obesas, que quando a gente vai olhar ali no histórico delas, sofreram abuso em algum momento ali da vida, da infância, adolescência, enfim. E aí, o que a gordura representa? A gordura representa uma proteção daquele corpo. Então, eu preciso trabalhar esse trauma, né? Esse é só um exemplo, ou alguns traumas nas pessoas antes, para elas se fortalecerem, para aí sim elas poderem perder, eliminar ali a gordura que está excessiva. E a ansiedade, ela é um dos principais fatores para contribuir, né? Tanto para a obesidade, quanto para o total controle também do emocional, né, doutora? Sim, hoje é muito ruim falar isso, mas assim, às vezes eu também me pego repetindo isso, que hoje a ansiedade é normal, né? Mas, poxa vida, é um adoecimento, tá relacionado ao medo, a uma tentativa de controle, de evitar situações desagradáveis,
E aí ela influencia muito, né? Porque aí crises de ansiedade, por exemplo, quando uma pessoa tem várias crises de ansiedade, é muito intenso, depois ela entra até num quadro depressivo, porque ela gasta tanta energia na ansiedade que acaba a energia e vem o desânimo. Aí ela já cai para depressão. Então, assim, vários fatores na ansiedade, ela vai desencadear também outros adoecimentos emocionais e físicos também, como eu falei antes, a gastrite, por exemplo, bruxismo, né? Quando a pessoa aperta os dentes, às vezes tem até que fazer operação no maxilar, porque trava, vem da ansiedade, dor de cabeça, muitas coisas vêm da ansiedade. E, doutora, quando que é possível perceber que as emoções estão prejudicando a vida? Tem algum sinal de alerta que as pessoas devem prestar atenção? Quais seriam esses sinais? Sim, tem. Então, assim, sempre, né, a gente precisa desenvolver uma autopercepção, porque muitas pessoas estão no automático. Olha, acordo, me troco, vou trabalhar, pago o boleto, volto para casa, durmo, trabalho, e aí fica nesse ciclo. Não olha, não se percebe. Então, a autopercepção é importante. Nenhum adoecimento emocional, ele vem do nada, assim, olha, hoje apareceu. Vem dando sinais. Então, por exemplo, né, um dos sinais, comer, a fome emocional, né? Tô comendo muito, mas eu não tô sentindo nem o gosto do que eu comi. Olha, já acabei com a bolacha e nem percebi. Né? Observar, será que isso está acontecendo? Desejo de beber, né? A bebida alcoólica parece prazeroso, parece que tá todo mundo bebendo também, mas sabe, não vejo a hora de tomar uma cerveja, preciso. Já é diferente de um prazer, né? Eu vou tomar por prazer, mas eu preciso tomar a minha cerveja hoje. Um exemplo. Ou a pessoa perceber aquilo que dava prazer antes não dá mais, ela sente desânimo, muita irritabilidade, é hora de olhar para o emocional, às vezes alguns esquecimentos, sono excessivo também. Algumas pessoas parece, né? Será que é cansaço, falta de vitamina? Mas pode ser também o adoecimento emocional, já pode ser um sinal de alerta. Então, essas mudanças de comportamento, quando a gente começa é importante se perceber, ou ouvir as pessoas também que estão à nossa volta, às vezes começa a reclamar, né? Então, a gente tem que parar para ouvir, ainda que soe estranho um pouco, mas é um sinal, né? Olha, alguma coisa está acontecendo antes que piore. Sabe? Então, porque aí se a gente já olha antes, a gente consegue reverter, sabe? Se conhecer e já resolver. Porque depois que o adoecimento vem, demora mais o processo. É possível reverter? Mas é mais demorado. Porque a gente também tem aquela depressão mascarada, né? Que é difícil da pessoa conseguir perceber. Então, isso se torna mais perigoso quando se trata da depressão mascarada, doutora? Sim, porque é o que eu falei, a pessoa começa a viver no automático. Então, ela só acorda, trabalha, faz o que tem que ser feito, mas a vida parece cinza, sabe? Tudo é um tédio, é chato, mas ela tá fazendo. Só que isso vai crescendo, sabe? Já tá cinza, depois vai ficando mais escuro. Aí ela pode perder a vontade de sair, perder a vontade de quando a depressão é uma depressão maior, a pessoa perde a vontade até da prática da higiene, né? Não toma banho, não se faz o asseio ali da higiene, e aí já vai aumentando quando vê o isolamento social também, né? Então essa depressão que ela é mascarada, nenhum sintoma nosso, a gente pode achar que é normal. E é isso que acontece. Às vezes a gente vem com uma dor de cabeça faz tempo e a gente pensa, é o travesseiro, eu vou mudar o travesseiro. E às vezes não é o travesseiro, é o emocional, que já está dando sinais, né? Então essa depressão é mascarada, mas é interessante porque ela não é mascarada só fora, ela é mascarada até para quem está sentindo, né? Então a gente primeiro precisa se perceber. E aí, cuidar. Mas aí, infelizmente, que acontece, muitos casos, né, que é tão sério isso, que pode levar aí, né, a suicídios, enfim, às vezes a gente ouve notícias e fala assim, nossa, mas essa pessoa, esse artista, parecia tão feliz, tão bem,
que tinha essa depressão, estava mascarada, às vezes até dele mesmo. E, doutora, a gente vai para o quadro Mito ou Verdade. E o primeiro mito que a gente tem aqui é mito ou verdade que o processo de emagrecimento nós temos que cuidar em primeiro lugar da saúde mental. Então, o que será, né? Eu tenho para mim que isso é muito verdade. Por quê? O nosso corpo, ele tem uma sabedoria. Então, nós temos um corpo que, assim, a gente precisa para sobreviver desse corpo. Quando a minha emoção ela não está sendo olhada, tratada, cuidada, o meu corpo compensa isso. Então, ele vai ou engordar excessivamente ou vai emagrecer excessivamente. Mas ele não vai ficar de maneira saudável. E aqui é muito pessoal o que é o corpo saudável para cada pessoa. Não é o corpo padrão, mas é o individual aí. Mas quando as minhas emoções estão ok, não tem por que a gordura se acumular no corpo. Eu costumo falar que o emagrecimento ou chegar no peso adequado para o seu corpo é uma consequência da sua saúde emocional. E a gente tem o nosso próximo mito ou verdade, que o estresse emocional faz com que a gordura fique mais alojada, principalmente na parte abdominal, prejudicando aí o emagrecimento. Isso é mito ou é verdade, doutora? Olha só, né? Também é uma verdade, porque assim, muito estresse, então se a pessoa passa muitas situações de nervoso, o estresse às vezes ele vem da ansiedade também, né? Então uma necessidade de controle, de resolver as coisas rápidas, vai fazer com que gere o nosso corpo um hormônio chamado cortisol. E aí esse cortisol junta com a adrenalina, outro hormônio que vai servir para a pessoa fica sempre alerta ali, e com o cortisol também, ela vai dormir menos, né? Vai ficar aquela pessoa, às vezes tem até insônia à noite, e isso, o cortisol, principalmente, ele contribui para a gordura visceral, né? Então, ali fica assim no abdômen, às vezes a pessoa não é nem obesa, quando vai fazer alguns exames, ali não tem obesidade, mas ela tem um acúmulo de gordura visceral muito grande e é muito perigoso porque pode levar às doenças cardíacas. Então, essa é uma dura verdade. E a gente tem o nosso próximo mito ou verdade, que a magreza emocional afeta e prejudica tanto quanto o ganho de peso, doutora. Sim. E aí, por quê? Às vezes tem relação com a distorção de imagem, ou enfim, está relacionado a algum trauma, ela é muito perigosa também, porque a gente precisa, né, de um corpo saudável, né, que nos sustente para a vida. Então, a magreza ali, ela vai desencadear também vários adoecimentos fisiológicos, né, vários transtornos, mas ela também pode, né, se ela, principalmente da base ali emocional, ela pode gerar, né, transtornos alimentares como anorexia, bulimia, né, causada aí talvez pela distorção de imagem e que é muito, coloca assim a saúde muito em risco também, né? Então, tudo que é o excesso, ou é a gordura em excesso ou é a falta da gordura em excesso também prejudica o nosso corpo. E, doutora, qual é a importância no processo do emagrecimento, do acompanhamento psicológico para controlar as emoções? Eu gostaria que a doutora falasse sobre isso um pouquinho. Sim, então quando a gente tem aí um acompanhamento psicológico, como eu falei, entender, compreender as emoções é a base. E aí quando a gente tem um autoconhecimento, porque é muito difícil a gente se olhar, a gente precisa de uma outra pessoa que nos ajude a nos enxergar. Esse é o profissional, né, o terapeuta, o psicólogo, que vai ajudar nesse processo de autoconhecimento. Sozinha a gente tem pontos cegos, então tem coisas em mim que eu não quero ver, eu preciso que alguém me direcione. E aí, quando eu consigo, né, eu tenho esse acompanhamento, eu vou trabalhar as situações, por exemplo, eu vou identificar o que me deixa com ansiedade. E eu falo que a terapia, ela nos ensina a lidar com os problemas.
ela não elimina, porque o problema sempre vai existir, mas eu preciso me adaptar, eu preciso encontrar soluções adequadas que não vão me gerar mais ansiedade, tristeza, angústia, medo. Então, isso é o processo terapêutico que auxilia a pessoa. E como eu disse anteriormente, o emagrecimento ele vem como consequência, porque você tem a mente saudável, seu corpo vai ficar saudável também. Então, não tem nem a percepção desse esforço de vou fazer uma dieta, tenho que treinar, e aquilo tudo é muito pesado, muito esforçado. Começa as coisas com as emoções, ok? Começa a ficar tudo muito natural, gostoso de fazer. Por quê? Você começa a se alimentar melhor, sente prazer na sua alimentação, não precisa comer além, você come e consegue saborear sem ansiedade. Atividade física vem sem cobrança. Nossa, eu tenho que fazer tantas séries, eu tenho que pegar carga alta. Não, eu vou dançar, eu gosto só de dançar, eu vou dançar. E aquela dança, às vezes, ela vai emagrecer mais a pessoa do que um treino pesado, porque é aquilo que o corpo dela precisa. Então, ela vai se conhecer. O processo terapêutico ajuda a pessoa a se conhecer, entender o que faz bem para ela na sua individualidade. E aí, ela emagrece. E a gente vai para as perguntas dos internautas. Eu vou começar com a pergunta da Gisele, que enviou na live, que está acompanhando a gente. Ela mandou: oi, tudo bem, doutora? Sempre é bom ter uma rotina para evitar essa obesidade? Obrigada. Sim, a rotina é importante. Mas eu falo assim, olha, rotina, a gente não precisa fazer tudo igual sempre, mas eu tenho que saber o que eu vou fazer, eu tenho que ter uma programação. Como eu falei, olha, eu tenho vontade de comer um doce, de comer num restaurante. Então, se eu programo isso, olha, no final de semana eu vou. Eu já não vou fazer isso qualquer dia da semana. Então, eu preciso de uma previsibilidade, né? Olha, essa semana eu vou preparar a alimentação, né, mais saudável, porque se a gente não prepara, a gente vai pedir comida e eu não sei como é preparado. Por mais que eu peça arroz e feijão para que me entregue em casa, eu não sei quanto de óleo colocou ali no preparo, que tipo de tempero. Então eu preciso ter uma rotina que é assim, a organização, né, uma rotina que traga organização. Que ela pode ser uma rotina essa semana, na semana que vem pode ser um outro tipo de rotina, mas eu preciso de uma previsibilidade. Até por isso, essa organização, ela tira a ansiedade, né? Ela acalma as nossas próprias expectativas, então ela contribui para que a gente não previne a obesidade. Doutora, você citou anteriormente que a sociedade, né, impõe esse modelo de magreza. No emagrecimento e com as emoções, isso acaba prejudicando muito quem está no processo de emagrecimento? Então, quando se você não tem um acompanhamento, a pessoa não tem um acompanhamento até emocional, psicológico, ela é atravessada por padrões, né? Então, olha, cada hora, porque é isso, né? Cada hora a gente vê um corpo, né? Um corpo formado, até o formato do corpo. Então, teve uma época que era um corpo extremamente magro, que aquilo era a beleza, o corpo. Ai, não, agora é o corpo mais musculoso, mais torneado, agora volta a uma magreza maior, enfim. O que acontece? A pessoa ela fica desconectada de quem é ela, do que o corpo precisa. Ela vê muitos modelos e aí ela quer alcançar aquele modelo. E aí, às vezes, ela nem percebe que às vezes ela já emagreceu, mas porque ela tem um modelo. Às vezes ela já chegou no que é saudável para o corpo dela, mas ela está querendo aquele modelo que ela viu, que estão falando por aí. E aí ela se frustra porque ela fala, eu não estou emagrecendo, eu não chego naquele corpo, e aí ela volta a engordar, por exemplo, né? Porque ela se frustra, ela gera mais ansiedade, ou ela vai fazer uma dieta muito restritiva. As dietas, por exemplo, as dietas elas são a que mais geram obesidade. Quem faz dieta, isso já tem pesquisas, que quem faz dieta corre mais risco de chegar na obesidade por conta do reganho de peso depois. Na verdade, a gente teria que aprender a se alimentar de maneira adequada, né? E não com dietas restritivas. Os alimentos não são os nossos inimigos. E eu vou para as perguntas da caixinha. Eu tenho a pergunta da Regiane. Ela acaba de perguntar aqui
se porventura o efeito sanfona é causado pelo emocional. É, com certeza, né? Na maioria das vezes aí, ele vem de fundo emocional, justamente a gente é atravessada pelas emoções, como eu falei, uma frustração por uma idealização, de repente, de um corpo, né? Por exemplo, tenho 43 anos, aí eu falo, eu quero ter o meu corpo de 20 anos. Quando eu tinha 20 anos, eu não vou ter, porque o meu corpo já mudou, os hormônios já mudaram. Então, eu tenho que entender qual é o formato do meu corpo agora, que já fui mãe, e qual é como ele fica. Aí, se não chega nesse ponto, vem uma frustração, a pessoa começa a comer de novo, tem um reganho de peso, vem o efeito sanfona, faz dietas muito restritivas. Aí, o que que acontece? Depois da dieta, já fiz, já alcancei o meu peso. Aí ela para, porque não foi um hábito que se tornou ali. Aí ela relaxa. Então ela tem uma sensação de que agora tudo bem comer, né? E aí ela volta para comer. Na cirurgia bariátrica, a maioria que tem o reganho de peso é por conta das emoções que não foram trabalhadas. Então, porque assim, também quando a pessoa tem uma obesidade, ela emagrece, é um novo corpo que ela tá vendo ali no espelho, que ela tem que lidar. E também nesse fato, se ela não tá preparada emocionalmente para isso, ela também vai ter o reganho de peso. E às vezes é sem perceber, mas ela vai comendo um pouco a mais, ou vai acumulando ali gordura, deixando de se exercitar, enfim. Mas o efeito sanfona, ele está muito ligado às questões emocionais. E a gente tem a pergunta da Mônica, que é de São Paulo. A Mônica enviou para a gente pelas redes sociais. Ela disse assim: boa noite, doutora. Comer para mim é um prazer muito grande. Como mudar esse prazer, essa sensação que é tão gostosa para mim, para poder emagrecer? Poderia dar uma dica? Tá bom. Comer é muito prazeroso. Que bom que o comer é prazeroso, sabe? Porque assim, mas aí o que que é importante, como eu falei antes, no caso para emagrecer precisa primeiro encontrar outras fontes de prazer. Porque se eu só tenho a alimentação como fonte de prazer, tem alguma coisa faltando na minha vida, ou o entorno da minha vida, minhas amizades, minhas relações não tão boas, não estão me gerando prazer, ou eu preciso prestar mais atenção àquilo que eu gosto, buscar, às vezes pode ser que eu não tenha nenhum prazer, mas eu tenho que descobrir, né, uma massagem, fontes de prazer, né, um banho, um perfume, enfim, né? Às vezes chegar do trabalho, e tomar um banho ali com um sabonete diferente, né? Porque tudo a gente se recompensa com a comida, tudo a gente vai comemorar, né? Comendo. Então nós precisamos encontrar outras fontes de prazer além da comida. E aí, quando a gente vai se alimentar, é o que eu falei, é comer de maneira consciente. Eu sempre falo, olha, você quer um sorvete? Então saboreie aquele sorvete. Não come rápido, sabe? Saboreia cada nota, né, de sabor que tem ali. A gente consegue que a gente tem papilas gustativas e cada região da nossa língua sente o sabor, sente o amargo, o azedo, o salgado, o doce. Então, quando a gente coloca o alimento na boca e dança com ele, né, passa ele ali pela língua, você vai sentir cada sabor do alimento, você vai conseguir identificar o que tem naquele alimento, né? Não é só colocar para dentro e engolir. E aí vem o prazer, você vai ter muito mais prazer e vai gerar saciedade. E aí, assim, eu não preciso comer, comer, comer. Eu comi, uau, que gostoso, que experiência boa que foi. Mas eu não vai estar comendo, né, tanto. Então, assim, é muito bom ter prazer em comer. E dietas, ou assim, adequar a alimentação não é tirar o prazer da comida. A gente só precisa encontrar outras formas de sentir prazer na alimentação, para além da alimentação. E a gente tem a pergunta da Rosana, ela também é de São Paulo. Ela enviou: boa noite, doutora. Quando a família e o marido cobra tanto o emagrecimento e nos faz sentir pior, até mesmo um lixo, como lidar com essa frustração? Poxa vida.
Em primeiro lugar, às vezes as pessoas estão falando achando que está incentivando. Então, às vezes não é por maldade. Eu vou imaginar assim, não conheço a história, o caso. Né? Mas eu vou pensar que não é por maldade, mas a pessoa só está falando. Então, em primeiro lugar, eu preciso ter uma conversa, né? Se é o marido, a família ali, quem está em volta, olha, não tá. Quando você me fala dessa maneira, eu me sinto mal. E me sentindo mal, gera mais vontade de comer, por exemplo, ou gera desânimo. Eu não vou querer fazer atividade física porque estou me sentindo feia, né? Então, assim, explicar, colocar para eles como a pessoa se sente com aquela fala e que aquela fala não está ajudando. Mas, do contrário, a pessoa mesmo precisa perceber a necessidade, se ela tem essa necessidade real, né? Como está a saúde? Foi no médico, né? Tem alguma alteração metabólica? É importante emagrecer mesmo? Ah, é importante. Então, com esse conhecimento, você gostaria aí de um apoio de uma outra maneira, né? Mas conversar e explicar como você está se sentindo é uma das coisas. E o fortalecimento, porque aí já a autoestima, né, já vai lá embaixo. E a gente gosta, às vezes precisa falar, parece óbvio, mas precisa falar isso pro marido. A gente gosta de elogio, né? A mulher gosta de ser elogiada. Então, a gente busca reconhecimento também, né? Então, ao invés, às vezes, só de críticas, um reconhecimento pelo esforço. Mas também é importante um acompanhamento, ou pelo menos aí uma orientação profissional para lidar melhor com a situação, para que ela consiga, caso seja real necessidade de emagrecimento, que ela consiga emagrecer e superar, né, essas dificuldades. Um outro ponto, às vezes, nem sempre a família apoia, né? Mas aí a gente tem um desejo, tem uma necessidade, mas a gente consegue também realizar, fazer as coisas a princípio sem esse apoio. Nós precisamos do nosso potencial, ativar o nosso potencial. E aí a situação acontece, que às vezes eles cobram, eu preciso emagrecer. Aí você começa uma dieta, você começa a academia, aí vem as mesmas pessoas e falam, aí não vai durar nada. Então, você vai percebendo que quem fala isso, às vezes a ansiedade está neles e não em você, né? Então, por isso que às vezes também é bom aí uma orientação profissional que vai entender melhor o caso. Mas a conversa, ela é a base. Eu sempre acho assim, o diálogo ali, colocar os pingos nos is, falar, isso aqui não estou gostando, tá me machucando, né? Como pode melhorar isso para melhorar a relação, né? É família. E a gente tem a pergunta também do Márcio. O Márcio é de Natal, do Rio Grande do Norte. Ele mandou, boa noite, doutora. Como posso acreditar e ter confiança em mim mesmo que sou capaz de emagrecer? Sim, olha só que pergunta interessante. Nossa base aí é a autoestima, né? Mas eu penso o seguinte, nós estamos aqui conversando, nós já passamos pelos piores momentos da nossa vida. Pelas coisas mais difíceis a gente já atravessou. Senão, a gente não estaria aqui conversando, não teria pessoas assistindo essa live. Quem está assistindo também já passou os piores momentos da vida. Se a gente já passou pelos piores momentos da nossa vida, e estamos aqui é porque a gente superou. Então, se a gente superou, é porque teve um aprendizado, teve um recurso aí. Então, ele precisa olhar para a própria vida, né? E entender e buscar ali o que eu já superei. Quais foram os problemas que eu já superei? Porque com certeza, né? Hoje a gente já superou muita coisa, a gente já passou por muita situação desde a infância. Foi muitas dores, mas se tá conversando comigo, se tá assistindo a live, é porque sobreviveu, senão não estaria aqui. Se sobreviveu, é porque tem potencial. Então começa a olhar tudo que já viveu na vida e que já superou, ainda que a princípio fala, mas eu não sei como é que eu cheguei até aqui. Se chegou é porque aprendeu, é porque superou. E aí você vai buscar isso, e você vai ter força. Poxa, se eu conseguir enfrentar esse problema, eu consigo emagrecer também. Se eu conseguir ficar... Eu falo assim de uma coisa básica, que às vezes ir para a escola, criança
vai para a escola obrigada muitas vezes, não é uma coisa chata de ir para a escola. Ah, é legal estudar, mas acordar, ir. E a gente, criança, a gente enfrenta isso, né? Tantos anos vai para a escola. Parece simples, né? Mas, pô, se eu era criança e eu já fiz uma coisa por tantos anos sem ter vontade, por que que agora eu não... Eu vou usar a mesma coisa para ir para academia, sabe? Falo assim, pô, eu não tô com vontade, mas eu vou, eu preciso ir. Não vou me matar na academia, mas eu vou cuidar da minha saúde. Se era criança, eu ia para a escola, por que que agora eu não vou na academia? Então é isso, é olhar para tudo que já venceu na vida, entender que é capaz de qualquer coisa, de emagrecer e de muito mais. E a gente tem a pergunta da Conceição, que é de Minas Gerais, de Extrema. Ela enviou: doutora, eu gostaria de saber se eu posso ter ansiedade. E quando essa ansiedade pode vir a atrapalhar a minha vida como um todo. Tem como a doutora pelo menos dar uma explicadinha? Como é que a gente sabe se tem ansiedade, né? Uma ansiedade que é uma ansiedade patológica, que é uma ansiedade que atrapalha a vida. Então, aí são alguns sinais. Tem, porque mediante alguma situação nova na vida, a gente vai ter ansiedade. Eu não sei o que vai acontecer, a gente fica, mas isso não atrapalha, a gente consegue viver. Agora, uma ansiedade patológica que atrapalha, às vezes ela começa no corpo, a pessoa sente no corpo, o coração começa a acelerar, tem alguns sintomas, como eu falei antes, irritabilidade no corpo, dor de cabeça, às vezes dor no estômago, um gelado no estômago, que às vezes vem do nada. Uma insônia, pensamento acelerado, começa a pensar em um monte de coisa e não consegue, o pensamento não para. Parece uma preocupação. Às vezes, alguns sintomas a gente vai pensar, até, né, assim, as pessoas às vezes mais antigas também falavam assim, olha, eu tô com um pressentimento ruim, eu tô com uma sensação ruim, vai acontecer alguma coisa. Isso é ansiedade, já é um sintoma de ansiedade, né? E aí eu preciso perceber isso. Eu falo, né, aí eu tenho ansiedade quando vem e me dá um calafrio na mão aqui, principalmente na palma da mão. Tem pessoa que transpira na palma da mão, enfim, às vezes isso vem do nada, sabe? Parece que vem do nada. Tem gatilhos que a gente às vezes não identifica. Então, essa ansiedade, ela precisa olhar, né, para saber se ela tem sintomas assim que podem. O desconforto abdominal também, às vezes tem muita dor de barriga, ou intestino, constipação também, que pode estar relacionado à ansiedade, então precisa olhar alguns sintomas. E para não atrapalhar a vida, a orientação profissional sempre, né? Para identificar o gatilho, por que eu estou ansiosa assim, às vezes tem necessidade de medicação ou não, às vezes é choro descontrolado, raiva descontrolada, que a pessoa não consegue se segurar, tem explosões, isso tem a ver com ansiedade e atrapalha a vida, né? Mas a gente consegue prevenir antes. E a gente tem a pergunta da Simone, de São Paulo também. A Simone enviou: doutora, eu tenho muita gordura abdominal, mudei a alimentação, faço atividade física e não consigo perder essa gordura abdominal. Já me falaram que poderia estar ligado com o emocional. Cheguei a fazer terapia em grupo, mas não adiantou nada. O que é importante eu fazer? Tá. Depende da idade também, né? Porque assim, nós mulheres, eu falo também que os hormônios vão reger a nossa vida aí, não é só a nossa força de vontade não basta, né? Aí os hormônios, dependendo da nossa idade, depois dos 40 principalmente, né? Eles atrapalham o emagrecimento. Aí às vezes precisa de estratégias, menopausa, perimenopausa também, são fases que a gente vai ter mais dificuldade para emagrecer e principalmente a gordura abdominal que vai se instalar ali, vai ficar por um tempo. E às vezes o esforço do treino, tudo não consegue resolver. Então, primeiro precisa passar no médico, ver, mesmo se não tem 40 anos ainda, né? Mas precisa passar no médico, ver como que está a questão hormonal, né? Então, assim, como está funcionando o metabolismo, questão de vitaminas, hormônios, né? Geralmente, endocrinologista vai ajudar a olhar essa parte fisiológica. Na parte emocional, que isso eu trabalho bastante, que é
a função da gordura, né? E aí a gordura, ela, como eu falei, às vezes ela tem uma função de proteção, ela tem algumas funções no nosso corpo. E dependendo da onde ela acumula no nosso corpo, mais ali juntando a história da vida da pessoa, a gente consegue entender qual é a função emocional dessa gordura. Então, às vezes, esse acúmulo de gordura na região abdominal, se é mais no abdômen, eu teria aí que ver como é o formato do corpo da pessoa, porque pelo formato do corpo da pessoa, a gente consegue ver ali onde está a gordura localizada, eu consigo entender qual é a função emocional dessa gordura. E aí, de repente, o que precisa ser trabalhado. Então, por exemplo, às vezes, uma pessoa que ela ajuda todo mundo, ela se preocupa com todo mundo, ela cuida de todo mundo em primeiro lugar e depois ela se deixa por último. Então, essa gordura, às vezes, ela se acumula também na região abdominal, porque é uma pessoa que tem que dar conta de várias coisas, né? Então, até o tronco dela precisa ser forte, porque ela está segurando os problemas do mundo, digamos assim. Então, num processo terapêutico, que é isso que eu faço com os meus mentorados, a gente trabalha, né, qual a função dessa gordura acumulada. É porque ela carrega o mundo nas costas, por exemplo. Então, eu vou trabalhar essa característica nela. E aí, ela vai ver que ela não precisa, né? Então, eu vou dar um exemplo. Atendi uma pessoa e que ela tinha uma característica assim, cuidava de todo mundo, se deixava por último, se abandonou. E ela não conseguia emagrecer. Mas foi ela que entendeu que ela tinha assim, muitas emoções, muita carência. E ela entendeu que a gordura era o abraço que ela queria receber e não tinha. Então a gordura abraçava ela. Quando ela entendeu que era essa função da gordura na vida dela, ela começou a emagrecer. Entende? Então, às vezes, um terapeuta também corporal, ele entende ali qual é a função do corpo, da gordura no corpo, ele vai entender, e mais do que a terapia em grupo, né? Olhando a parte emocional, que isso é muito individual. Aí ele vai, a gente descobre de maneira mais direta qual é a emoção que precisa ser trabalhada. E a gente tem a última pergunta enviada pelas redes sociais, que é do Luiz Fernando, de Florianópolis. O Luiz mandou: boa noite, doutora. Eu gostaria de saber como conseguir controlar a mente para poder emagrecer. Olha só. E eu tenho um mentorado que ele fala para mim que a pior guerra é a da mente, né? E aí tem uma série de fatores, porque assim, a nossa autocrítica às vezes é muito exigente. Então, a primeira coisa, no meu modo de trabalhar, eu falo até para esse mentorado meu, olha, não entre em guerra com a sua mente, porque a gente está guerreando contra a gente mesmo. Eu vou vencer a minha mente? Não é vencer, porque a gente é uma coisa só. Então, quanto mais eu luto comigo mesma, mais eu vou perder, entendeu? Nós temos que ser integrados. Então, eu tenho que entender as minhas emoções, acolher as minhas emoções e saber trabalhar com elas, né? E a mente também. Então, a princípio, né, é entender quais são os pensamentos, quais são, sei lá, os desejos, as vontades que a mente fica colocando ali para ele. E aí, quando ele entender de onde vem isso, e aí ele vai negociar com a mente dele, né? Então, ele vai falar assim, eu quero comer isso agora, né? E aí ele vai falar, não, vamos comer no final de semana, vou segurar mais um pouco. Como eu falei ali pro outro espectador também, olha, lembra de todas as coisas que você já venceu na vida, e aí você consegue segurar mais um pouco. E aí, ao invés de se criticar, né, lembrar do quão forte a gente é, sabe? Então, fala, eu sou forte, eu aguentei até agora, eu vou aguentar mais um pouco. Se tá na academia, poxa vida, eu aguentei até agora, fiz 10 séries, não, vou fazer mais uma aqui, vai dar certo, só mais desse exercício, a gente vai negociando. Não, daqui a pouco vem o descanso, aí descansa, né? Mas eu não gosto muito de brigar com a mente, de lutar com a mente, porque é a gente que perde, uma parte nossa tá perdendo. Não,
eu gosto de ganhar tudo, sabe? Então, quanto mais integrado a gente estiver, melhor é. E, doutora, a gente vai para o quadro Falando a Verdade. Quais os principais desafios que a doutora enfrentou no processo do emagrecimento? Sim, enfrentei, ainda enfrento, né? Que são esses desafios, todos já colocados aí, são os desafios emocionais. Eu passei pelo processo de emagrecimento, aí foi em início do ano de 2024, né? Foi o ano passado, eu tive a perda da minha mãe, aquilo me abalou bastante, e aí eu deixei de treinar, porque eu estava entristecida, né? Não olhei muito para alimentação, tive um reganho de peso, porém eu não me massacrei por isso, porque eu entendi que eu estava com uma dor ali, era significativa a minha dor, ainda é, mas a gente vai trabalhando, né? Eu preciso viver. E aí são desafios, porque tem coisas que a gente consegue, mas, por exemplo, frente a um processo de luto, eu tenho que escolher, né? Olha, eu preciso trabalhar essa emoção, que é a tristeza, que é o luto. Eu preciso priorizar. E aí eu priorizei cuidar do luto do que ficar pensando, eu preciso manter o peso, eu preciso treinar, né? Eu sabia que eu precisava treinar. Bom, depois ali no meio do ano eu retomo isso, né? E aí também já vou me adequando. Então, os meus desafios pessoais, né? Enquanto durante o processo eu gosto muito de correr, né? E aí às vezes a mente eu sinto muito os sabotadores, né, da mente, porque às vezes eu quero correr, então eu falo assim, nossa, eu vou correr 10 quilômetros e eu vou correr em tanto tempo. E aí a hora que eu tô correndo ali, eu vejo que eu não tenho fôlego ainda para isso. Não sou uma atleta de elite, eu sou uma corredora amadora que vai por prazer. Então, o meu desafio, pessoal, às vezes é a minha mente que coloca metas muito extraordinárias e depois ela quer me sabotar, falar, ó, você não consegue, que absurdo. Mas como eu não gosto de brigar comigo mesma, eu falo, calma, tá tudo bem, né? Eu olho quem eu sou, qual é o meu objetivo, né? E aí eu consigo retomar na corrida mesmo, às vezes eu tô querendo parar ali de correr, aí eu falo, não, só até aquele poste, eu vou correr só mais até aquele poste. Não, agora mais outro poste. E aí de poste em poste eu chego no final, sabe? Mas eu vou negociando comigo. Eu acredito aí que são os desafios que a gente passa. Então tem momentos que a gente precisa negociar com a gente, falar, não, vai para academia, olha essa alimentação e cuida. E tem outros momentos que a gente precisa entender também, isso aqui é muito grande para lidar. Eu tenho uma dor maior, que não foi eu que provoquei, mas que faz parte da vida. Eu vou cuidar disso agora e depois eu retomo. E aí a gente vai passando de maneira, acredito que saudável, pelos desafios. Mas, assim, na vida a gente é constantemente desafiada. Com certeza, doutora. Doutora, quais são os seus contatos para o pessoal que está acompanhando, que vai ver depois a nossa entrevista, para poder segui-la nas redes sociais, pegar orientações, acompanhar os seus trabalhos? Como que pode estar fazendo? Tá certo. Então, já vou agradecendo aqui a participação a todos que mandaram as perguntas. E aí, o meu contato, vou deixar aqui o contato principal, que é o Instagram aqui, que é o @flavialeonardo.psi, né? Que é de onde estou falando. E aí, ali na minha bio, tem um link que tem ali meu WhatsApp, que tem todos os outros contatos ali. Mentoria, o site é mentoriadeemagrecimento.com.br, é o meu site também, mas ali no link da bio do Instagram também já tem ali o link. E acredito aí que é a maneira mais fácil da pessoa que está aqui nos assistindo também de entrar em contato comigo, ou me segue nas redes sociais, me segue aqui no Instagram, e aí a gente vai conversando. Então, @FlaviaLeonardoPsique, é isso? @flavialeonardo.psi. É só psi, PSI. O pessoal que está acompanhando pode estar seguindo a doutora e acompanhar os trabalhos dela. A mentoria também aí de emagrecimento, também o pessoal pode estar solicitando. Qual o site novamente da mentoria, doutora? É mentoriadeemagrecimento.com.br.
E eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade aqui com a gente. A gente chegou até a estourar o horário. Peço desculpa à produção do bate-papo, mas acabamos estourando o horário. E eu gostaria de agradecer realmente a sua disponibilidade de estar orientando, tirando as dúvidas dos internautas nessa noite aqui com a gente. Muito obrigada. É isso. Boa noite. Boa noite, doutora. E o programa Bate-Papo Legal vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência e a todos aqueles que participaram. Voltamos no nosso próximo programa. Uma boa noite, pessoal. Boa noite, doutora. Boa noite.